E aquele que nos preparou para isto mesmo é Deus, que nos deu o Espírito como garantia. 2 Coríntios 5:5. No tumulto agitado da vida cotidiana, muitas vezes nos encontramos perdidos, desconectados de nosso propósito e de nossa essência mais profunda. Em ocasiões, nos deparamos com desafios inesperados, eventos que abalam os alicerces de nossa existência e nos deixam questionando sobre o verdadeiro significado de tudo. Como podemos encontrar nosso propósito em meio ao caos e confusão? Como podemos reconhecer o chamado divino em um mundo cheio de distrações e barulho? Essas questões, levantadas pela incerteza e busca de significado, ressoam no âmago de nosso ser, lembrando-nos de que há algo mais, algo que ansiamos descobrir mas que muitas vezes escapa entre as pressas e preocupações do dia a dia. Nessa jornada rumo à iluminação, nos deparamos com um desafio emocionante e transformador, o despertar de nosso poder interior. É nesse despertar que encontramos as respostas para nossas perguntas mais profundas e onde descobrimos a verdadeira essência de nosso ser. Acompanhe-nos nessa jornada de autodescobrimento e transformação, onde exploraremos os ensinamentos de Jesus e nos aprofundaremos no caminho rumo ao nosso propósito na vida. Nossa vida transcorre em um constante fluxo de rotinas, onde nos mergulhamos na voragem das responsabilidades diárias sem nos determos para refletir sobre nossa verdadeira felicidade. Nos conformamos com o familiar, com o seguro, sem questionar se o que estamos vivendo realmente nos preenche e nos faz sentir plenos. Nos acostumamos a seguir o mesmo caminho, sem nos perguntarmos se é o que realmente queremos percorrer. O trabalho que desempenhamos, os relacionamentos que mantemos e o estilo de vida que levamos, tudo se torna parte de uma inércia que nos mantém aprisionados em uma realidade que não necessariamente nos satisfaz. Nos agarramos ao conhecido por medo do desconhecido, por temor de enfrentar a mudança e sair de nossa zona de conforto. No entanto, há momentos em que os sinais de que algo não está bem começam a se manifestar de maneira inevitável. As doenças, o estresse crônico, o esgotamento constante, são apenas algumas das formas como nosso corpo e nossa mente nos alertam de que algo está fora de equilíbrio. São chamados de atenção que não podemos ignorar, sinais de que precisamos parar e reavaliar o rumo que estamos seguindo na vida. Muitas vezes, tendemos a ver esses desafios e dificuldades como eventos isolados em nossa vida, como se fossem problemas que nos afetam apenas individualmente, e nos perguntamos por que tudo recai sobre mim. Mas a verdade é que esses acontecimentos não ocorrem por acaso nem por capricho do destino, são manifestações de um desequilíbrio mais profundo que permitimos enraizar em nossas vidas. Para ilustrar melhor, imaginemos um balão cheio de água. Este balão pode suportar a pressão da água por um tempo, mas com o passar dos dias, a pressão começa a se acumular. No início, mal percebemos a tensão, mas conforme o tempo passa, o balão se estica mais e mais, até chegar a um ponto em que já não pode mais conter a pressão e estoura. Esse estouro não é um evento aleatório, é o resultado de termos ignorado os sinais de advertência que indicavam que o balão estava atingindo seu limite. De maneira semelhante, os desafios e dificuldades que enfrentamos na vida são como esses sinais de advertência, enviados por Deus de que precisamos mudar algo. É fácil ignorar esses sinais, ignorar os pequenos desconfortos e seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Mais cedo ou tarde, esses desconfortos se acumulam e se manifestam na forma de estresse, doenças ou crises pessoais. É nesses momentos que somos obrigados a encarar a realidade de que algo em nossa vida precisa mudar, que chegamos ao fim de um ciclo e é hora de iniciar um novo. Deus nos envia testes e desafios que, embora possam se apresentar como eventos inesperados e abalar os alicerces de nossa existência, são na verdade oportunidades disfarçadas de mudança e crescimento. Pode ser o fim de um relacionamento, o enfrentamento de uma doença ou algo que muda o curso de nossa vida. Esses momentos de adversidade são cruciais para o nosso desenvolvimento espiritual, pois nos obrigam a questionar nossas crenças e nos envolvem em uma profunda reflexão interna. É crucial entender que todo esse processo, embora possa ser doloroso e desafiador no momento, é necessário para o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes, nos encontramos em meio a situações adversas que nos fazem questionar nossas crenças e nos colocam em um estado de luta interna. No entanto, é precisamente nesses momentos de confronto com a adversidade que Deus nos envia a oportunidade de mudança de que tanto precisamos.
Ao entender e perceber que esses desafios são realmente para que façamos uma mudança, estamos permitindo que uma renovação espiritual entre em nosso ser, uma elevação de consciência e uma conexão mais próxima com Deus. Algumas pessoas podem demorar mais para entender isso e, como resultado, enfrentam um maior número de desafios. Por outro lado, há aqueles que são mais receptivos a esse despertar e conseguem entendê-lo mais rapidamente, o que lhes permite avançar com mais facilidade em seu caminho espiritual. Para que você entenda melhor, imagine que tropeçamos repetidamente na mesma pedra em nosso caminho. Isso acontece porque não estamos atentos às lições que a vida nos está ensinando. Deus nos envia essas experiências uma e outra vez para que finalmente tomemos consciência de que é hora de deixar para trás o que já não nos serve e embarcar em um processo de renovação espiritual. Cada adversidade que enfrentamos é uma oportunidade disfarçada de mudança. É o momento em que podemos deixar para trás velhas crenças e comportamentos que nos limitam e dar lugar a uma nova versão de nós mesmos, mais alinhada com nosso propósito e nossa essência espiritual. Muitos de nós ignoram esses sinais e vivem na ignorância, sem perceber sequer a presença de nosso próprio ser interior, de nossa alma. Assim seguimos em nossa jornada pela vida, apenas vendo o mundano, nos afogando na superficialidade, carecendo de empatia e compaixão tanto por nós mesmos quanto pelos outros. No entanto, para aqueles que têm a capacidade de superar adversidades, de aprender com elas, de ter compaixão pelos outros, e enfim, permitir que a presença divina entre em nosso ser, Deus reconhece esse crescimento espiritual e de consciência, reconhece que estamos ascendendo espiritualmente a novos níveis. E é aqui que permitimos que Ele comece a nos mostrar o caminho para o nosso propósito. É nesses momentos de maior vulnerabilidade e desafio que permitimos que Deus penetre no mais profundo de nosso ser, moldando-nos e guiando-nos em direção ao nosso propósito divino na vida terrena. Quando nos encontramos no processo de despertar de nosso potencial interno, estamos dando os primeiros passos em direção à realização de nosso propósito de vida. Esse despertar espiritual está intimamente ligado à nossa conexão com nossa própria divindade interna, o que nos guia para a descoberta de nosso propósito. Conforme mergulhamos mais profundamente em nosso ser e nos conectamos com o universo, nossa consciência se expande e nossa visão se torna mais clara. Percebemos que estivemos vivendo uma vida limitada e superficial, desconectados de nossa verdadeira essência e propósito. É nesse despertar que começamos a viver a vida que Jesus prometeu durante seu tempo na terra, uma vida repleta de paz, abundância e bênçãos. Mas, se dali buscares ao Senhor teu Deus, tu o acharás, se, de todo o teu coração e de toda a tua alma, o buscares. Deuteronômio 4:29. Ao despertar espiritualmente, nos imergimos em um estado de plenitude e conexão com o universo que nos cerca. É como se, de repente, estivéssemos cheios de vida e em sintonia com todas as coisas ao nosso redor. Cada momento se torna uma experiência enriquecedora, onde percebemos o mundo com uma nova intensidade e clareza. As cores se tornam mais vibrantes, os sons mais nítidos e as sensações mais profundas. Experimentamos uma alegria transbordante, uma emoção genuína e uma profusão de sentimentos positivos que talvez tivéssemos esquecido. É como abrir um baú cheio de emoções puras e embriagar-se com sua essência. Assim como Jesus nos exortou a amar com todo o nosso ser, esse despertar nos mergulha na felicidade de nos sentirmos conectados com a essência divina que reside em nosso interior. O coração se torna o epicentro de emoções sagradas como compaixão, unidade e amor universal. É nesse estado que experimentamos maravilhas incomparáveis. Sentimos o guia de uma mão divina que molda nosso caminho de vida de maneira invisível. A sincronicidade de tudo se manifesta como uma constante em nossa realidade, lembrando-nos de que estamos alinhados com o propósito de nossa alma. Uma das maiores bênçãos dessa etapa é a manifestação de dons espirituais que antes permaneciam ocultos. Podemos descobrir talentos inatos para compreender profundamente as pessoas ou habilidades curativas das energias. Esses presentes vêm do mesmo Deus que alimenta nosso ser, revelando assim nosso verdadeiro potencial e propósito nesta vida.